Olá, aluno! Vamos dar início então ao nosso curso de Writing para o exame do TOEFL. No exame do TOEFL, nós vamos ter dois tipos de Writing. O primeiro, que nós chamamos de Independent Writing, aonde nos será dado um prompt, ou seja, um tópico, e nós temos que escrever a respeito desse tópico. Na maioria das vezes, ele vai pedir a nossa opinião ou que a gente fale sobre a nossa experiência. Bom, a segunda parte do exame escrito vai ser o que nós chamamos de Integrated Writing. Por que Integrated? Porque nós temos que ler a respeito de um determinado assunto, ouvir a respeito deste assunto, às vezes uma ideia oposta ou uma ideia que sustenta a opinião daquilo que a gente leu, e vamos ter que fazer uma síntese mencionando os pontos que são colocados tanto naquilo que nós ouvimos quanto naquilo que nós lemos. Hoje vamos começar a falar do Independent Writing e como é que nós vamos fazer, quais são os passos que nós vamos seguir para realizar uma redação bem-sucedida. Então, no Independent Writing do TOEFL, você terá apenas 30 minutos para planejar e escrever a sua redação. A prova total de Writing é dada em 50 minutos. Isso significa que você fica com 20 minutos para fazer a segunda redação. Nessa prova, nessa parte do exame, o avaliador vai levar em consideração os seguintes tópicos. A maneira como você usa o idioma. Se você pensa em português, estrutura as sentenças numa simples tradução, ou se você usa o inglês, a língua, na forma como ele deve ser usado. A escolha apropriada de vocabulário, das palavras e a variedade dessas palavras. Se você usa sinônimos ou se você fica o tempo inteiro repetindo a mesma palavra na redação. Ele também vai avaliar as estruturas gramaticais que você usa, como por exemplo, os tempos verbais e os conectores para unir as orações e suas ideias. Então, um aluno de nível básico usa muito and, so, but. Já um aluno de nível mais avançado, ele vai usar therefore, however, moreover, in addition. Ele também vai avaliar a coesão e a organização. Se a maneira como você escreve é clara, se ela é coesa e organizada, se ele consegue entender a sua mensagem. E principalmente se você escreveu sobre o assunto pedido. Às vezes, aluno, eu pego aqui na escola pessoas que escrevem muito bem. Escrevem, colocam as ideias, fazem lá o primeiro parágrafo com a ideia principal, mas aí, no decorrer da redação, os meus alunos se perdem e eles acabam fugindo do tema ou ficam dando voltas, falam a mesma coisa no segundo parágrafo que já disseram no primeiro, fazem uma conclusão um pouco confusa. Então, nós temos que organizar bem aquilo que a gente vai escrever e, principalmente, prestar bastante atenção para não fugir do tema. Porque mesmo que você não cometa nenhum erro gramatical, que você escreva o número de palavras que ele exige, se você fugir do tema, ele vai zerar a sua redação. Porém, apesar de todos os requisitos anteriores, ele não vai avaliar ou julgar a sua opinião sobre o tema. Por isso, escolha sempre escrever sobre aquilo que você tem maior domínio ou que não vai travar a sua redação. Porque às vezes a gente está muito preocupado em dar a nossa opinião real, mas aquilo que a gente realmente pensa é muito difícil de escrever. Então, eu aconselho vocês a irem sempre pelo lado mais simples. Respeitar o número de palavras também é muito importante, tanto do mínimo quanto no máximo. Nessa parte do exame, você terá que escrever no mínimo 300 palavras, o que não é fácil. Por isso, nós temos que usar adjetivos, advérbios e estruturas um pouco mais sofisticadas para engordar a nossa redação.
Também não dá para você fazer uma redação de 600 palavras, porque vai cansar o avaliador. Então, procure sempre escrever dentro do número de palavras que é exigido. Porque se você fizer uma redação muito limpa, muito correta, mas escrever apenas 200 palavras, você vai ser punido por isso. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho aí a seguinte oração. In the past years, many technological advances have made laser eye surgery available. Então, contando aí meu número de palavras, nessa oração nós temos 13 palavras. Vamos ver como nós podemos engordar a nossa sentença. In the past several years, a number of technological advances have made laser eye surgery more widely available. Então, quando a gente acrescenta several, a number of e more widely, eu transformo uma oração de 13 palavras em uma oração de 19. Então, eu já cresci bastante aí a minha oração, não é mesmo? Por isso, ter uma boa variedade de vocabulário é tão importante, porque senão você vai passar aperto. Para uma redação bem-sucedida, nós vamos seguir 5 passos. O primeiro, leia a questão cuidadosamente e certifique-se de que entendeu o tema. Ou seja, veja se você entendeu aquilo que o prompt está pedindo, para não correr o risco de fugir do assunto. Faça um mapa mental do que você vai escrever. Usando o seu mapa mental, decida qual vai ser sua thesis statement. Thesis statement é aquela primeira sentença que vai abrir a minha redação. Nós vamos estudar algumas técnicas de como produzir essa thesis statement. Certifique-se de que suas topic sentences vão sustentar suas thesis statements. Então, você tem que pensar. Ele te dá um tópico. Qual é a frase que você vai usar para iniciar sua redação? Qual é a argumentação, né? Quais são os pontos que você vai discutir para sustentar a sua opinião, aquilo que você colocou na sua thesis statement. E cuide para que todas as ideias de cada parágrafo estejam relacionadas ao tópico do parágrafo, para que não haja fuga e você não seja punido na sua nota por sair do assunto que ele pediu. Bom, como vai ser esse processo e qual é a estratégia? Então, nós vamos começar com o brainstorming. Processo. Primeiro, leia a proposta e compreenda o que você tem que fazer. Certifique-se se o tema está pedindo que você fale sobre sua opinião a respeito de algo ou de sua experiência. Brainstorm as ideias. Em no máximo 5 minutos, tente escrever todas as ideias que você puder para sustentar sua opinião. Pense como você vai expressá-las em inglês. E organize as ideias. Selecione as ideias que podem ser desenvolvidas em tópicos para sustentar sua opinião. Organize as ideias de forma que as pequenas ideias sustentem as maiores. A organização da sua redação deve ser assim: um parágrafo de introdução, onde você vai fazer a reformulação do tópico, parafrasear o tópico. Nós vamos ver o que é isso. Então, é a sua thesis statement. Depois, você pode escrever 2 ou 3 parágrafos. Para esse número de palavras exigido no TOEFL, eu aconselho mais 3 parágrafos de argumentação. Então, a primeira ideia mais os exemplos, a segunda ideia mais os exemplos e a terceira ideia mais os exemplos. E a sua conclusão, que é a reformulação do assunto e conclusão final na sua redação. A thesis statement é a sentença que contém a opinião que você vai defender. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte tópico. Some single people like to live with a roommate, while others prefer to live alone. Which do you prefer? Give specific reasons to support your answer. Então, aqui de cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer, de acordo com o nosso brainstorming aqui, é ler a proposta e compreender o que fazer. Então, nesse caso, ele está perguntando which do you prefer. Então, ele quer a nossa
opinião. Muito bem. Então, nesse caso, a sua thesis statement poderia ser: lots of people who are single prefer to live with a roommate to keep them company, while others prefer to live by themselves. Então, aqui na sua thesis statement, você ainda não colocou a sua preferência. Você simplesmente parafraseou o tópico, o prompt, para dar início à sua redação. Então, vamos imaginar que você vai começar a sua redação da seguinte forma. Esse é o primeiro parágrafo aqui da sua redação. Lots of people who are single prefer to live with a roommate to keep them company, while others prefer to live by themselves. Veja que aqui o autor simplesmente reformulou ou parafraseou o tópico. Em seguida, ele coloca a opinião. I believe that it is best to live by yourself at least for a time. Essa é a opinião dele. E aí ele completa. Living by yourself provides benefits you could never experience while living with someone else. Então aí, os benefícios de viver sozinho é o que ele vai defender nos próximos parágrafos. Então, vamos pensar em que ele poderia usar para defender essa opinião e como ele vai colocar isso em 3 parágrafos. Ele vai começar o segundo parágrafo dizendo first of all, porque ele vai falar do primeiro benefício. First of all, living by yourself teaches you to be responsible. E aí, quando você vai desenvolver o seu parágrafo, você vai ter que dizer por quê e dar exemplos. O terceiro parágrafo dele vai ser another advantage of living on your own is that you become more of an individual. Também, por quê? E dar exemplos. O quarto parágrafo, finally, living alone helps you to avoid conflict with other people. Por quê? E os exemplos. Então, você vê que eu tenho aí o primeiro parágrafo onde está a minha thesis statement. Aí eu tenho 3 parágrafos onde eu vou argumentar a minha opinião com as razões e os exemplos. Então, como fica isso? A introdução. Lots of people who are single prefer to live with a roommate to keep them company, while others prefer to live by themselves. I believe that it is best to live by yourself at least for a time. Living by yourself provides benefits you could never experience while living with someone else. Então, aqui está a minha introdução. Eu parafraseei o prompt, eu disse qual é a minha preferência e eu citei que trazem benefícios, mas eu ainda não mencionei os benefícios. Isso tem que ser guardado para os próximos parágrafos. O segundo parágrafo, eu vou começar com aquela primeira topic sentence. First of all, living by yourself teaches you to be responsible. E aí eu vou dizer por quê, né? You learn to take care of you. Some people might think this is a disadvantage. E aí nós vamos dar exemplo. For example, no one will be around to help you pay the rent. However, in my opinion, it is a great advantage. You will have to learn such important skills as saving money and living practically. This measure of independence is the best part of living on your own. Então, aqui ele está dizendo que você tem que ser responsável e você se torna independente. O terceiro parágrafo vai começar lá com a minha segunda topic sentence. Another advantage of living on your own is that you become more of an individual. Por quê? You can make whatever decisions or choices you would like. E as razões. This is very important because you will discover aspects of yourself that you may keep hidden when you are around other people. Being able to know yourself and make your own decisions is crucial to becoming an individual. O nosso quarto parágrafo, finally, living alone helps you to avoid conflict with other people. Por quê? Some of the biggest disadvantages I experienced living with my parents and siblings are lots of noising and fighting. Por quê?
Living on your own allows you to create your own fight-free, quiet environment. Your home can look however you want it to look, and you can live however you want to live, without someone disagreeing with you. E a conclusão? In conclusion, I feel that it's best for all people to spend at least some time living on their own. Living on your own will give you experiences that will help to define yourself as a person. Esse é um exemplo do tipo independent de redação do exame do TOEFL. Agora vamos praticar. Vou te dar alguns textos para que você possa identificar a thesis statement e as topic sentences. Faça o download dos textos e dos gabaritos. Obrigada e até a nossa próxima aula.